tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Olá, graça e paz a todos. Hoje eu decidi vir contar um pouquinho do meu testemunho, né, em paralelo com o Bruno, que também é administrador do projeto, como que foi mais ou menos o nosso processo de deserto, assim, no nosso relacionamento, né? A gente passou por uma crise conjugal e devido a desgaste mesmo da relação, né? E vou contar para vocês detalhadamente, assim, como foi esse processo. Acho que um primeiro detalhe e muito importante da nossa história é que a gente tá há 13 anos juntos, né? Então, quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que a gente fez foi buscar a palavra, porque não havia aceite das nossas famílias, né? A nossa diferença de idade é um pouquinho grande, de 8 anos. Então, eu era jovem e ele já era um pouco mais velho e a minha família não aceitava, né? Então, a gente buscou a palavra para saber se era do Senhor nosso relacionamento e todas as vezes o Senhor confirmou, teve a confirmação disso, né? Eu vinha de um lar de católico não praticante, então, e eu conheci a evangélica, assim, através do Bruno mesmo, que a gente buscou a palavra, né? E nisso a gente vivia super bem, porém é como o pessoal fala, né, que o filho ele não segura casamento, acho que muito pelo contrário, ele vem para acentuar problemas, né? A gente convivia bem, então a gente percebeu que na verdade a gente realmente não tinha até ali uma aliança realmente de uma só carne, de muitas coisas que a gente estava deixando aquilo, né? As chamas da nossa relação, elas se tornam cinzas, não é do dia pra noite, é dia a dia, a gente vai se perdendo e a gente não percebe, né, durante esse processo. Então tivemos o Heitor em 2018, eu como testemunhei aqui por esses dias, que foi a vinda do Heitor foi bem complicada, a gente teve o problema dele de alergia, né, então a minha gravidez em si foi super tranquila. Porém, o processo de pós-parto, ele já foi muito turbulento, já começando da alta do hospital. Então, foi uma coisa que me desestabilizou muito para as mulheres que passam pelo processo pós-parto. Sabe como é difícil para a mulher? Então, já na alta do hospital, já começou uma crise, assim, em relação ao pós-parto, uma crise complicada. Eu já entrei ali num processo de depressão pós-parto, mas até então não sabia, né? Eu não tive diagnóstico disso. Então, eu chorava muito, eu ficava muito desesperada e isso desestabilizou totalmente. Acho que toda mulher também. Eu já até vi um testemunho aqui que eu me vi muito no que a moça falou, que quando a gente é mãe, a gente se desprende de ser esposa. Principalmente, acho que as mães de primeira viagem. A gente quer fazer tanto pelo filho, viver tanto aquilo, principalmente nesse processo pós-parto, e a gente já não realiza mais o papel de esposa. E assim aconteceu, né? Então, eu fiquei nesse período de pós-parto, passando por muitas dificuldades com o Heitor em relação a essa alergia, porque eu tentava amamentar ele, e com isso tinha muitas restrições alimentares, e fui entrando ali num processo vegetativo de depressão pós-parto, né? Passado, então, 1 ano do Heitor, eu fui identificando ali aos poucos que eu estava vegetando, assim, não estava vivendo realmente nisso, desde que o Heitor nasceu, até a gravidez estava tudo bem, né? Estava super bem espiritualmente, mas a vinda dele realmente me desestabilizou em todos os aspectos, né? Principalmente espiritual. Eu fui me afastando muito do Senhor, entrei nesse processo de depressão e isso foi bagunçando muito, assim, a minha mente. E conforme a gente foi fazendo o processo de restauração, a gente foi vendo, identificando qual eram os nossos problemas, porque a gente tava naquele problema de relacionamento, que a gente estava muito distante um do outro, estava basicamente criando o Heitor, mas é engraçado como a gente não percebe que a gente está vivendo uma crise, né? Até que o Heitor fez 2 anos e a gente começou a brigar muito, assim, muitas brigas, muitos atritos, né? Até comentei com um grupo de restauração das mulheres, a gente chegava a brigar pelo Heitor. Se o Heitor caísse e quem estivesse próximo era responsável por aquilo. Hoje em dia a gente entende que isso faz parte, né, da criança cair e ninguém precisa ser culpado, isso faz parte. Mas o nosso nível de briga estava tão alto, de brigar por tudo,
que até por isso a gente brigava, a gente sempre procurava um culpado. Quem estava do lado era quem era responsabilizado pela queda dele, e havia ali uma contenda muito grande por um assunto tão tolo. Então, a gente foi criando essas desavenças realmente, assim, muito acentuadas, eram muito frequentes, e isso cada vez mais estava distanciando a gente, porque a gente não tinha relacionamento saudável, a gente não tinha conversa saudável, a gente só brigava. Todos os assuntos a gente só brigava. E aquilo ia se distanciando. E com o mundo virtual, né, tudo também se acentua. As crises acho que se acentuam, porque aí ficava cada um no seu mundo virtual de celular. Um assistia filme pra cá, o outro um na sala, o outro assistia no quarto. O Heitor ali no meio, os dois se dedicavam pro Heitor. Mas quando a gente se conectava pelo Heitor, a gente era realmente uma família. Mas era ele realmente que estava unindo esse elo, porque nós dois mesmo não tínhamos esse relacionamento mais, assim. Então foi percebendo, assim, aos poucos a gente foi se distanciando muito e não tinha percebido, até que a gente chegou nesse ápice, assim, de brigas, de contendas, e a gente falou, não dá mais, tanto que a decisão, assim, a gente veio a entrar nesse deserto realmente por minha parte, porque eu que decidi. Eu falei assim, não tá dando mais pra gente viver do jeito que a gente tá vivendo, eu não quero viver essa vida de brigas, de confusão, porque isso já era um trauma meu de infância, né? A gente carrega muita herança das nossas gerações anteriores, então eu fui criada num lar realmente cheio de contenda, um lar muito, não sei nem usar uma palavra assim pra descrever, mas eram muitas confusões, era a bebida que causava essas confusões, que eu fui criada pelo meu padrasto, com a minha mãe. Então, eu falava assim, a gente cria certos traumas que a gente fala assim, ou a gente tem uma tendência de, às vezes, repetir aquilo, ou a gente fala, eu não quero isso pra mim. Eu já ia pra essa linha de, não quero isso pra mim. Eu não quero uma família assim, cheia de contenda, não quero que o meu filho tenha um mau exemplo, né? E eu vi que a gente tava caminhando para aquele mesmo lugar. E eu falei assim, não quero mais isso. Tanto que eu tive uma conversa com o Bruno e falei assim, eu não quero mais. Eu acho que a gente deve se divorciar, porque a gente não está conseguindo conviver, o mínimo, assim. Eu não tenho mais felicidade de voltar para casa depois do trabalho, porque a gente tá num nível de briga muito alto, tudo a gente briga, tudo é discussão. E tanto que eu estava muito decidida em relação a isso. E eu percebo hoje como tudo foi devido a esse processo de pós-parto, sabe? É como a gente sempre fala, é uma brecha que o inimigo entra. Foi ali que eu fui desestabilizada e que a gente foi se distanciando cada vez mais. E a gente estava vivendo essa crise sem nem se dar conta, até que chegou ao ápice das brigas, assim. E eu consegui me dar conta de que não era aquilo que eu queria. Então a gente começou a conversar, não é isso que a gente quer, a gente tem que tentar alguma coisa antes da gente realmente tomar essa decisão, pela nossa família, pelo Heitor, pela nossa história, tudo que a gente já teve, né, tudo que a gente já viveu, acho que sendo fiel a isso, a gente tem que realmente procurar uma alternativa antes disso. Então a gente acabou chegando no Desafio do Amor, né? O livro que foi base para a criação do filme, né, A Prova de Fogo. E a gente decidiu começar então, dar uma chance de uma oportunidade de começar esse desafio, né? Eram 40 dias. Eu confesso que num primeiro momento, assim, quando a gente teve essa conversa, num primeiro momento, eu tava assim, sem esperança. Eu falei assim, tá bom, vai passar esses 40 dias, então a gente vai decidir divorciar, porque realmente não tá dando, realmente eu acho que isso não vai ser a solução, mas tudo bem, vamos fazer, vamos tentar. Eu confesso que eu tava realmente desesperançosa, assim, totalmente, acho que realmente com um nível, assim, de cegueira espiritual muito tremendo, que realmente eu não via mais esperanças pro nosso relacionamento. Então a gente começou a fazer dia a dia, né? E a cada dia ia tomando uma surra realmente ali do desafio. Já começa pelo primeiro capítulo que falava de paciência. Eu era totalmente paciente. E
eu vi assim, eu realmente consegui visualizar os meus erros, nitidamente. Muito engraçado isso, que a gente erra, mas a gente não se conscientiza dos nossos erros, né? Então eu comecei a ver, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. E aí eu comecei a identificar exatamente onde estavam todos os nossos erros. A gente não sonhava mais sonhos juntos, a gente não tinha mais meta juntos, não agradava um ao outro, não fazia como... eu já vi o Cláudio Duarte falando que o casamento, ele não é de duas pessoas felizes, ele é de duas pessoas que estão dispostas a contribuir para a felicidade do outro, dar o seu melhor para o outro. E eu percebi ali que isso não estava acontecendo, né? A gente estava indo para o lado totalmente contrário. Então, ali foi uma ferramenta muito de reflexão, de ver onde a gente estava errando. Então, durante esses 40 dias aconteceram muitas coisas que não havia acontecido nesses 13 anos juntos, assim. Lógico, provavelmente acho que já tinha acontecido lá no início do namoro, né? Mas desde o casamento, realmente, não tinha acontecido mais, de mandar uma mensagem perguntando se tá tudo bem, um auxiliar o outro, que realmente é a base do casamento, que a gente, devido ao desgaste, vai se perdendo, né, daquilo. E foi aí, então, que eu comecei a passar com a psicóloga, eu consegui me desvencilhar desse processo de pós-parto, dessa depressão profunda que eu estava vivendo, e realmente me conectei com Deus. Quando eu voltei a me conectar com Deus, assim, com a minha espiritualidade, eu realmente aquela cegueira espiritual, assim, foi sumindo nos meus olhos. Comecei a ver esperança em tudo, o desafio estava ajudando muito em ver realmente que a gente estava errando, e quem erra vai para o precipício, né? Não tem como, não tem outro lugar que você vá, né? Não tem como você plantar uma semente do mal e querer que ela vire do bem, não tem como. E eu percebi isso, percebi que eu estava plantando muitas sementes ruins no relacionamento, e não tinha como esse relacionamento dar certo, né? Se eu não estava fazendo a minha parte. Então, esse processo, assim, foi muito importante espiritualmente, o desafio, o acompanhamento psicológico, e eu consegui me reconectar a mim mesma, né, voltar à minha essência de quem eu era, porque acho que até nisso eu tava perdida, na minha essência, da minha identidade, de quem eu era, me perdi completamente. Então, só sei que ao final desses 40 dias, a gente estava completamente restaurado, vivendo realmente um novo relacionamento, uma nova vida, os dois dispostos a contribuir um para o outro. Até hoje a gente contribui, a gente conversa, a gente tem conversas saudáveis, a gente vive as mesmas metas, a gente está completamente alinhado, assim, hoje em dia, e a gente vê realmente o milagre, assim, de Deus no próprio relacionamento, porque em tudo o Senhor é bom, né? E quando a gente clama, o Senhor intercede pela gente, ele traz a sua misericórdia, ele é misericordioso para perdoar, mesmo que a gente está afastado dele há muito tempo, a gente retorna. O Senhor, ele sempre está disposto a ser o nosso colo, o nosso amigo, né, a nos acalentar e limpar realmente de toda aquela cegueira espiritual que se vive. Então eu vejo isso, eu acho que talvez o Bruno também um dia possa passar a visão dele para vocês, né? Eu acho que talvez seja importante, mas essa foi a minha visão, assim. Eu consegui perceber que eu errava muito e que não adianta nada eu achar, porque de verdade eu achava que o problema era ele, assim, eu achava que o problema da gente não estar certo era ele, e conforme foi passando esses 40 dias eu falei, meu Deus, toma-lhe surra, Senhor, dá-lhe surra, porque, meu Deus do céu, como eu erro, como eu não sou perfeita como eu estava achando que eu era. Então, é um processo mesmo, a restauração pessoal, a restauração do casamento é um processo, assim, que abre, assim, abre horizontes na sua mente, na sua frente, que você não estava enxergando, né? E a cegueira espiritual, o trabalhar do inimigo é isso, né? Ele rouba quem a gente é, ele rouba o que a gente pensa. Eu tava falando isso no grupo das mulheres esses dias, e eu vejo muito isso, como através da depressão pós-parto, assim, ele me roubou quem eu era, a minha essência. Eu tava completamente perdida dentro de mim mesma. E o Senhor realmente foi a luz, o meu socorro, quem me deu a mão e me tirou daquele lugar. E aí, com isso, eu consegui ver que eu estava acusando, né, o meu cônjuge de muita coisa que eu própria estava errando. Então, a gente conseguiu se ajudar muito, se complementar, se alinhar. Eu acho que o livro, esses 40 dias, é muito importante para qualquer relacionamento.
relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, esse alinhamento de expectativas, porque a gente tem uma visão totalmente distorcida do casamento. Quando você passa por esses 40 dias, você realmente vê que o quanto a sua visão a respeito do casamento estava distorcida. E quando você consegue se alinhar aquela visão ali, tudo tem dado certo, tudo dá certo. A gente viu realmente, assim, no nosso testemunho, como realmente a gente começou a olhar para o lado certo do casamento, para o âmbito certo. E a partir do momento que a gente olhou para isso, a gente tá fluindo, a gente tá dando super certo, a gente tá alinhado, tá conectado um com o outro, e a gente tá só vivendo mesmo bênçãos e glórias, assim, pra honra e glória do Senhor, porque Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimentador, assim, em tudo, né? Na nossa carne, da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor é o equilíbrio de todos os âmbitos da nossa vida, e a gente dá honra e glória a Ele por isso. Então, em complemento ao meu testemunho, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. 3 coisas. A primeira delas é que quando a gente está em cegueira espiritual, que no caso eu que estava, eu cheguei a falar: o amor acabou, eu não sou mais feliz nesse relacionamento, eu não vejo mais saída. Então eu vejo que todo mundo aqui ouve muito isso o tempo todo. E em cima disso, eu gostaria de falar o seguinte: que o inimigo, ele toma a nossa identidade, ele toma os nossos sentimentos de quem está na cegueira espiritual. A gente não fala por nós, parece. Eu juro, assim, eu tenho essa sensação mesmo, porque quando a gente começou esse desafio, eu comecei falando isso, eu falei assim: não dá, o amor acabou, não tá dando mais certo, a gente não vive mais bem, eu não vejo futuro, eu não vejo saída. Mas eu estava olhando com os olhos da carne e com a cegueira espiritual. O Bruno olhava com os olhos espirituais, ele falava: vai dar certo sim, a gente tem que tentar, a gente vai conseguir, né? E no primeiro momento eu realmente não consegui crer que aquilo ali ia dar certo, né? E quando passou esses 40 dias, que estava tudo totalmente diferente, totalmente restaurado, que a gente realmente pôde ver onde estava errando, né? No qual, assim, e ver que a nossa visão em relação ao casamento estava totalmente distorcida, foi se distorcendo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, como eu falei, viram cinzas, né? Não é do dia para noite, é de pouco em pouco. Então, aos poucos a gente foi distorcendo a nossa visão e não percebeu, sabe? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda, na minha história, que em paralelo a esse testemunho, tem uma questão muito de maldição hereditária, de coisas que aconteceram aconteceu com a minha avó. A minha avó foi viúva, a minha mãe, ela foi viúva, a minha irmã, ela nunca deu certo em relacionamento, e você percebe um padrão, sabe, nessa hereditária, assim, nessas gerações. E esse padrão nada mais é do que entidades que ficam ali passando de geração em geração. Então, essa mesma entidade que destruiu muitos relacionamentos da minha família, não só desses que eu falei, mas muitos outros, também queria destruir o meu. E hoje, com os olhos espirituais, assim, eu abri realmente os meus olhos e vi isso, eu consegui contemplar isso, sabe, que como eu estava cega espiritualmente, como o Senhor me despertou para isso, sabe, que eu vendo isso, eu tenho que decidir que a partir de mim, a partir da minha geração, isso não vai mais acontecer, essa maldição hereditária, ela não vai mais acontecer, sabe, eu repreendo isso todos os dias. E uma terceira questão, que também é em relação a essa maldição hereditária, a mesma coisa da primeira questão, da questão de falar que o amor não acabou. Em cima da maldição hereditária, o inimigo também toma a nossa identidade, porque você vê você fazendo coisas que você julgava nessas pessoas da sua família que você não faria. Então eu me vi assim, fazendo
indo por um caminho, né? Tipo, ai, essa pessoa não foi feliz no relacionamento, eu não vou cometer esses erros, eu vou fazer diferente. E eu me vi fazendo exatamente a mesma coisa, sabe? Levando o relacionamento pro precipício sem nem se dar conta. Então, essas duas lições, assim, que eu gostaria de deixar de reflexão para cada um que ouvir esse testemunho. E sobre as duas questões é isso. O inimigo, ele sempre toma a identidade de quem está na cegueira espiritual. E eu espero que esse testemunho tenha edificado a vida de cada um aqui, né? Para a glória do Senhor, que Ele é capaz de fazer, de restaurar, tá bom? Obrigada a todos que ouviram. Graça e paz. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.